para de chover e eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Se te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é o amor. Nas noites mais escuras, nos bares e nas ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro, eu não preciso amar outra mulher. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro, eu não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do seu coração. No ar no Prospera Rio Verde, sempre falando de coisa boa, trazendo entrevistas, entretendo, mas acima de tudo te inspirando para uma vida melhor. Sempre falo que quando a gente fala de Rio Verde, a gente está falando de uma cidade muito próspera, a gente está falando de uma cidade que está crescendo. E você tem que continuar nessa vibe, você tem que aproveitar essa vibe que Rio Verde traz. Claro, sempre com moda boa de Rafa e Gabriel. Muito boa noite, Rafa e Gabriel. Boa noite, Eliezer, boa noite, Rafa. Boa noite, Gabriel, boa noite, Eliezer. Boa noite a você de casa, seja bem-vindo a mais um Prospera. E boa noite para o nosso convidado, seja bem-vindo. Isso aí. Já aproveito e te convido para seguir a dupla Rafa e Gabriel no Instagram. No GC aí tem também o telefone de contato do show deles, para contratar esses meninos, são muito bons. Custou muito caro aqui para o programa, eu estava falando para o nosso entrevistado, mas deu certo, a gente conseguiu contratar eles. E segue também @Juliezer Souza, @Prospera Rio Verde, para você saber um pouco do programa, de tudo que acontece. E claro, daqui a pouco eu vou falar para você seguir o nosso entrevistado também. A gente tem uma entrevista muito legal hoje, falar de uma profissão muito honrosa, que me ajudou, inclusive, durante a entrevista, vocês vão descobrir por que eu estou falando isso. Hoje, a gente está recebendo aqui o Dr. Gustavo Melo. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. É um prazer, eu agradeço aí o convite e vamos bater papo. É isso. Dr. Gustavo, que é empresário, é professor, a gente vai contar um pouquinho da história dele e eu acho que pode inspirar muita gente. Eu costumo falar, doutor, que além do meu pai e da minha mãe biológica, eu tive a oportunidade de ter outros pais, que foi a educação, que abriu tantas portas para a minha vida, tantas possibilidades, e para muita gente, né? E contar a sua história de sucesso como empresário, o cara é meio maluco, gente, é igual eu, trabalha muito também. Mas contar essas histórias é muito bacana, para inspirar pessoas, para mostrar que independente da área, quando você faz com amor, com paixão, com dedicação, as coisas dão certo e acontecem, né? É verdade, eu acho que é por aí, você falou tudo, paixão, dedicação, e quando a gente faz com amor, elas fluem. É verdade. Gustavo, antes da gente falar um pouco da profissão, eu queria saber um pouquinho da história do Dr. Gustavo, da onde que veio, tá há quanto tempo aqui em Rio Verde. Eu queria conhecer um pouquinho da sua história. Bem, vamos lá então. Eu venho de Uberlândia, Minas Gerais. Sou mineiro e estou em Rio Verde há 22 anos. E é tão interessante que eu fui convidado, juntamente com a minha esposa, né, que até então era minha noiva, nós viemos para montar o curso de fisioterapia aqui na UniRV. Olha. E eu e mais 4 colegas, incluindo a Vanessa, que atualmente é a minha esposa, montamos numa mesa redonda o curso de fisioterapia. Olha, que legal. E eu nem sabia dessa história, gente. Conheço ele de longa data, daqui a pouco vocês vão saber por que eu estou falando isso. Mas eu também mudei de Uberlândia para Rio Verde há 22 anos, em 2001. Olha, eu comecei a primeira aula do curso de fisioterapia na UniRV, foi ministrada por mim no dia 12 de fevereiro de 2001. Olha, acho que eu tinha um mês que morava aqui em Rio Verde, tá? Eu morava em Uberlândia também. E aí você nasceu em Uberlândia e você já veio para cá o profissional para justamente atuar
tanto na profissão quanto na faculdade, na universidade. Isso, eles precisavam, na ocasião, de professores que estavam fazendo mestrado ou que eram mestres. Eu já tinha feito especialização e estava fazendo mestrado em fisioterapia. Eu e a minha esposa. E aí nós viemos, na ocasião, montamos o curso, fomos agregando os acadêmicos, participamos de um concurso, eu sou concursado atualmente, e atrelado ao curso de fisioterapia, eu atendi alguns pacientes, inicialmente a domicílio, em clínicas de outros colegas que estavam aqui atuando em Rio Verde, e aí eu resolvi montar a minha clínica também, na ocasião. E foi assim que demos o pontapé inicial. Rafa, Gabriel, estou escutando o Dr. Gustavo falar aqui. Rapaz do céu, há 22 anos ele está falando para mim que já era formado e pós-graduado, que essa cara de menino que ele tá. Nossa senhora. Você tá vendo? Isso esconde idade do cara, hein? Não esconde? A gente acabou entregando ele aqui, ué, porque... Não era essa a intenção, né? Mas, já que você puxou a cordinha aí, a gente vai contando tudo, né? E é tão interessante que te conto mais. Que quando eu estava num período de tempo de 3 anos em Rio Verde, eu dava aula em 11 pós-graduações, fora daqui. Então, todo final de semana, eu estava em uma cidade diferente, ministrando aulas em pós-graduação, em curso de especialização. Que legal. Acho muito legal falar de trazer esses profissionais que são referência no ramo que atua para o nosso programa, para as pessoas conhecerem, apesar que dificilmente alguém em Rio Verde que em algum momento na vida tenha feito fisioterapia, não conheço o Dr. Gustavo. Mas eu acho legal contar essas histórias e mostrar para as pessoas que, independente do ramo, a prosperidade pode acontecer. Mas eu queria te perguntar assim, ó, lá no começo da sua vida, lá da sua carreira, quando surgiu essa vontade, essa ideia de ir para o ramo da fisioterapia, de ir para o ramo da saúde? Bem, eu sempre gostei do ramo da saúde. Eu sempre gostei de cuidar, de amparar. E a área da saúde, ela envolve o amparo, o cuidado, o zelo, né, pelo próximo. E eu tentei inicialmente o curso de medicina. E não deu certo, não passei na segunda fase. Na época, eu pretendia uma universidade em Uberlândia. E prestei associadamente o curso de fisioterapia. E passei. Passei na ocasião em primeiro lugar no curso de fisioterapia lá. Falei, eu vou iniciar esse curso e não é a minha predileção, mas se der certo, quem sabe? E aí eu comecei a fazer o curso e me envolver com a profissão, com os professores. No meu primeiro ano eu já fui fazer um estágio na clínica de um professor, que era muito querido até então na universidade, e comecei a viajar com ele. Ele ministrava aulas em pós-graduação, e aí eu comecei a viajar com ele, e um outro colega que era fisioterapeuta também. E na ocasião, em Brasília, ele passou mal numa das vezes. Teve uma crise de cólica renal, pela presença de um cálculo renal. E aí, já chegando na cidade de Brasília, na capital. E ele muito preocupado, como é que eu vou fazer? Os alunos já estão aguardando, e eu já tinha acompanhado ele em outras aulas dessa mesma pós-graduação, já conhecia assim, de cabo a rabo, né, o material e a parte prática em si. E eu falei para ele, não, você não precisa se preocupar não, eu vou ministrar essa aula para você. Ele falou, mas como? E ele estava, inclusive, não estava conseguindo terminar de chegar. Nós estávamos no carro dele, ele dirigindo e eu de copiloto. E aí, inclusive, eu falei, você pode passar para cá, que você não está bem não. E ele se contorcendo ao volante ali, ele passou para o lado do copiloto, eu fui para o lado do piloto, fiquei de motorista, cheguei, deixei ele no hotel, era no mesmo hotel onde a aula iria ser ministrada. E aí ele já ficou no hotel, até então ele ia buscar atendimento médico, e eu toquei o curso no final de semana. E aí eu comecei a gostar, me envolver, falei, gente, além do lado profissional da fisioterapia, que eu já estou tomando gosto, eu acho que o bichinho da docência me picou naquele momento ali. E aí eu comecei a me interessar pela docência. Olha que engraçado, né? Eu falo muito para as pessoas isso, sabe, aqui no Prospera, na minha vida também. Por isso de não parar na vida, né? De buscar, aprender. Você contando a história agora que pensou na medicina, acabou que a vida foi te levando para a fisioterapia, e aí você virou essa referência que é hoje no setor. Quando eu fui me fazer ciências contábeis, a minha ideia era fazer matemática.
Eu sempre gostei muito de números. E aí eu falei, não, mas aí vai virar professor, eu não estou querendo dar aula não. E aí eu resolvi fazer o Ciências Contábeis, porque era matemática com a ciência aplicada, né? E fiz contábeis, me apaixonei pelo curso de contábeis, tanto que hoje o meu trabalho de consultor financeiro tem tudo a ver com a parte contábil. Só que depois que eu me formei, eu fiz uma pós e fiquei uns 10 anos dando aula. Então, no final, não adiantou nada essa questão de falar. Acabou tendo que se envolver com a docência. E hoje, eu ministro aulas aqui, sou professor na medicina da UniRV também. E aí os colegas às vezes me questionam, me perguntam, os professores de lá também, Gustavo, por que você não faz medicina? Você está aqui envolvido com o curso, você tem uma facilidade na área da saúde. Fala, pessoal, eu acho bacana a medicina, é um curso bacana demais, até no início de escolha, eu optei pela medicina, mas não deu certo. Mas hoje, o que eu amo é a fisioterapia. E assim, busco renovações em termos de conhecimento, em termos de prática clínica. Hoje estou, inclusive, lá em Lisboa fazendo meu doutorado. Então vou para lá, a gente faz as nossas pesquisas, assisto às aulas, finalizamos as aulas, mas estou finalizando um doutorado agora lá na Universidade de Lisboa. No âmbito, num tema próximo ao que eu atuo, que é coluna, atendimento de coluna, e dentro da fisioterapia. Nas áreas que você atua hoje, acaba que a Fisiovip, que é a empresa dele, vou fazer até propaganda aqui, gente, mas a Fisiovip atende todos os ramos, né? Mas tem algumas áreas mais especializadas que vocês atendem lá? Isso, lá nós atuamos com a fisioterapia traumatológica, ortopédica, desportiva, acupuntura, quiropraxia, então tem algumas linhas e áreas da fisioterapia que são específicas, sabe? Aí nós trabalhamos com uma equipe, um grupo de acadêmicos que fazem estágio e fisioterapeutas formados também. Nós temos um grupo bem coeso, estudamos, fazemos discussões de casos clínicos, fazemos aulas expositivas de técnicas de atendimento e estão crescendo juntos lá. O cara chega lá com o joelho bichado, com o tornozelo, com a coluna, conserta mesmo. Rapaz, aí nós temos todas as ferramentas. A parte estética igual do Gabriel consegue consertar ou esse não tem jeito não? Lá Milagres não tá fazendo. Rapaz, aí é só o papai do céu lá em cima, viu? A gente não mexe com essa área não. A gente brinca, mas tem muitas áreas da fisioterapia que atuam com a parte estética também, que é muito bacana, mas que não é a minha formação. Que legal. Das formações que você tem, você disse que está fazendo um doutorado, você já tem mestrado, tem especializações? Tenho 2 especializações, tem vários cursos de formações complementares, tenho aí o mestrado e o doutorado que nós estamos finalizando. Eu sempre falo, você quer conhecer um profissional que realmente gosta do que faz, é quando você começa a conversar com ele e você percebe que ele não parou de estudar, de evoluir, de crescer, né? Aí você percebe que é alguém que cada vez vai mais longe. Até porque vai evoluindo, né, as profissões, né? Além dele se engajar com o aprimoramento, ele está engajado, ele está buscando o que há de novo, né? Você vê que ele gosta daquilo ali. Mas para ele hoje prosperar no mercado, Juliese, você sabe disso, você que é uma pessoa que sempre estudou, sempre prosperou, buscou, assim como muitos profissionais, é assim que nós vamos nos firmar no mercado. Não tem como ser diferente. Eu acho bacana demais. Eu vou chamar um intervalo, mas no próximo bloco eu quero até falar um pouquinho da evolução da profissão. Eu falo, gente, eu vou até confessar para vocês, no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, mas sei lá, uns 13 anos atrás ele consertou um dos meus joelhos. Verdade. Eu operei o joelho e ele que foi o fisioterapeuta. A gente estava até falando aqui, antes do programa, o quanto que o tempo passa, né? Já estão em 13, 14 anos. E a gente vai falar um pouquinho da evolução dessa profissão, um pouquinho. Até para você jovem que está assistindo, de repente se interessa, pode ser uma oportunidade bacana de conhecer não só o profissional, mas a profissão. É rapidinho o nosso intervalo. Vamos de moda boa com Rafa e Gabriel e a gente já está voltando, tá bom? Vamos tomar um vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar.
Num abraço apertado vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou outro homem, sem você aqui não existe alegria. Você é a ternura mais doce e mais pura que me apareceu. Já não tem mais sentido sentir outro gosto se não for o seu. Já não importa mais o que fez dos seus dias, eu só quero você. Já não importa mais o que fez dos seus dias, eu só quero você. A Sul Magazine é uma loja completa para atender você e sua família. Oferecemos o melhor em qualidade e preço baixo. Moda masculina, feminina, infantil, fitness, calçados, bolsas, mochilas, malas para viagem e acessórios para completar o seu look. Na Sul Magazine você também encontra uma linha completa de roupas, enxovais e produtos para recém-nascidos. Sul Magazine, o local onde você encontra tudo o que precisa para viver com estilo. Rua Costa Gomes, número 773, no centro. Fone 64-3621-3102. Serviço de manutenção para o seu veículo é aqui na Rally Centro Automotivo. Aqui você encontra mão de obra especializada em troca de óleo, troca de câmbio automático, freios e muito mais. Na Rally, seus serviços são realizados com profissionais qualificados e experientes para cuidar preventivamente do seu veículo. Fone 2142-7623. Rally Centro Automotivo, Rua Tiradentes, Vila Maria. Venha nos fazer uma visita. Olha, agora eu quero falar para vocês dos parceiros aqui do Prospera Rio Verde. Esse grande parceiro que é a Eletromar, a melhor loja de materiais elétricos, uma referência não só em Rio Verde, mas em toda a região. Vai ali em frente à Pecuária. Um abraço para o Marquinhos e toda a equipe da Eletromar, tá bom? Quero falar também desse grande parceiro que é a Brasvep, meu amigo Márcio, que fica ali em frente à PRF. A Brasvep que é uma referência também no ramo de mecânica, funilaria e pintura para veículos pesados. E você, meu amigo caminhoneiro, que quer conhecer um pouco mais, vai conhecer a Brasvep, que é uma referência na nossa região. Eu também quero falar aqui da Rally Centro Automotivo. Se você não tem uma oficina de confiança, a Rally é uma referência. Um abraço para o Sérgio, para a Tamires e para toda a equipe da Rally, que realmente faz um trabalho diferenciado aqui em Rio Verde. E por último, não menos importante, hoje eu quero falar da Sul Magazine. Olha, essa semana tem uma grande promoção da Sul Magazine. Se você que é mulher, quer aproveitar, tem grandes promoções. A linha feminina hoje está com 30% de desconto, tá bom? Um abraço para o Marciano e toda a equipe da Sul Magazine. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração. Quem vai tirar de mim essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer depois que você matar meu coração. Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Gustavo Melo, fisioterapeuta, empresário, professor universitário. E claro, sempre com moda boa de Rafa e Gabriel. Inclusive tem um telefone no GCI. Se você vai fazer um evento, você quer fazer uma festa, um evento, os meninos cantam em velório, cantam em tudo, né, Rafa e Gabriel? Moço, pagou lá, vai na hora. Né? Faz permuta também, né? Viu, pessoal? Eles são sensacionais. Bacana, parabéns. A gente brinca muito aqui no programa, mas realmente os meninos são muito bons, muito talentosos. Você sabe que eu tenho uma campanha aqui em Rio Verde, que é... Rio Verde já estourou gente de tudo quanto é ramo, mas ainda da música, essa atual, a gente não tem ainda uma dupla, alguém que estourou nacionalmente. E a gente... encabeça essa campanha aqui de estourar. Eu tenho um contrato com eles, que na hora que eles estourar na música nacionalmente, 30% do show vai ser meu, sabe? Então, rapaz, você vai ficar milionário então, viu? Porque essa dupla é boa. Os meninos é bom, né? Nossa, sensacional. Olha só, rapaz, né?
Já quer abusar da gente. Eu não gostei dessa parte dos 30%. Essa parte você não gostou, Vou não? baixar a mão um pouquinho essa porcentagem. Vou negociar, né? Negocia. Tá Só para inflacionando o mercado. Só para Gente, acrescentar o povo de casa, Juliás, a gente trabalha com banda completa também, né? Que vê a gente aqui só no acústico, mas a gente vai sanfoneiro, baterista, tudo, né, Gabriel? Com certeza. Então, falou. Isso é muito bom. Tem que divulgar mesmo o trabalho, porque os meninos são muito bons. A gente brinca muito aqui no programa, mas o profissionalismo que a dupla Rafa e Gabriel tem e o show deles vale muito a pena. Sou até suspeito para falar, porque além de amigo deles, eu já acompanhei em vários lugares, mas os meninos fazem um show à parte mesmo. Voltando aqui para o nosso bate-papo, a gente estava falando um pouquinho, Gustavo, da trajetória sua na educação, até como professor que você continua. Eu acho que em todos os ramos isso deve acontecer, mas eu acho que na saúde a exigência de buscar conhecimento é até um pouco maior, porque a profissão e os métodos têm evoluído muito, não tem? Tem evoluído muito, principalmente na fisioterapia. Nós temos técnicas, métodos de atendimento que, assim, são renovados a cada ano. Se a gente deixar de acompanhar no período de um ano, eu te falo que nós já vamos ficar para trás no mercado de trabalho aí. E a própria questão dos recursos tecnológicos. Então, assim, a gente tem buscado, por exemplo, eu trouxe uma maca aqui dos Estados Unidos, que tem só 5 macas do Brasil de tracionar a coluna. E ela é toda eletrônica, eu coloco ali o peso, a altura do paciente, e de acordo com esse biotipo, peso e altura, ela ajusta o tanto que vai tracionar e gerar uma descompressão num disco, num nervo, numa articulação da coluna. Então é muito bacana, coisa que a gente usava técnicas de descompressão manual antigamente. Hoje não, ali é tudo computadorizado. Então veio a facilitar a nossa dinâmica de atendimento. A tecnologia acaba contribuindo muito, né? A gente vê uma própria máquina dessa, que eu nem sabia que tinha em Rio Verde, tem 5 no país inteiro. A gente vê o quanto que isso contribui. Eu estava contando aqui em off, até prometi para vocês que eu ia contar, mas eu, quando machuquei o meu joelho mesmo, eu fiz a fisioterapia de um deles, porque eu tenho os 2 operados, lá com o Dr. Gustavo, e ele estava me falando em off aqui que hoje é totalmente diferente a cirurgia, evoluiu muito, né? A própria recuperação de cirurgia no joelho, né? Isso, hoje a gente chama de cirurgia fechada, via artroscópio, que é um equipamento que você introduz ali na articulação uma câmera que aumenta em 20 vezes a imagem e um outro furinho você introduz o instrumental cirúrgico, o médico opera ali com facilidade. Então a recuperação é mais rápida, você minimiza as chances de uma infecção, o tempo de estada hospitalar, de internação hospitalar, ele é reduzido e precocemente ele vai para a fisioterapia. Então isso é muito rápido, é muito bom. Até no esporte, inclusive, né? Porque os joelhos sofrem muito nessa parte esportiva. A gente percebe que as recuperações ficaram muito melhores, muito mais rápidas, né? Antigamente teve muita gente que largou o esporte, seja o futebol, o basquete, o vôlei, por questões de lesões no joelho, no tornozelo. E hoje a gente vê muito menos se falar disso, até por essa evolução, né, doutor? Sim, a tecnologia veio a favor da reabilitação. E além do tempo, muitas vezes você consegue reinserir um atleta lesionado o mais rápido possível com a tecnologia de hoje e os conhecimentos de hoje em relação ao passado. E os critérios de retorno ao esporte, eles são hoje mensuráveis. Por exemplo, existe um padrão de força para a gente retomar com aquele indivíduo numa determinada modalidade, porque ele é muito caro para aquele time, para aquela agremiação esportiva. Então você não pode errar. Os aparelhos conseguem medir a força que precisa de voltar. A força, um padrão de movimento se está adequado. Muitas vezes uma amplitude de movimentação articular, se ela está naquela amplitude adequada para aquele esporte, se o gesto esportivo ele está refinado para reinseri-lo novamente naquela modalidade esportiva. Então hoje são vários critérios e tudo isso a favor do profissional e claro que do próprio paciente desportista, né, que ganha sempre. Falando de um pouco de educação, até porque ele é um docente, como ele mesmo disse, uma referência aqui em Rio Verde que veio trazer o primeiro curso de fisioterapia, isso desafia mais o aluno que quer trabalhar na área da saúde hoje, na área da fisioterapia? É mais difícil para ele ou é mais fácil, na sua opinião? Falando de tantas possibilidades do que era o fisioterapeuta de 20, 30 anos atrás
para o que é hoje tecnologia, mas muito mais detalhado, né? Você falando aí esse exemplo mesmo desse aparelho de coluna, você consegue mensurar, levando em consideração biotipo, peso, massa, altura. O que você me fala em relação ao profissional? Eu costumo dizer até para os meus acadêmicos, os nossos alunos aqui na universidade, que eles têm tudo, a faca e o queijo na mão. Antigamente, eu pagava para obter um artigo, pagava caro, e para eu ler aquele artigo demorava às vezes de 1 a 2 meses para ele chegar por intermédio de uma biblioteca de uma universidade. Hoje você vai na internet ali, você tem artigos que são lançados assim, ontem ou hoje mesmo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, você tem de prontidão ali. Fica fácil você obter o conhecimento. E antes nós viajávamos, saíamos e pagávamos caro por cursos da área da fisioterapia, porque eram apenas presenciais. Hoje você faz os cursos online e o próprio profissional, ele disponibiliza os atendimentos, os detalhes, mostrando o paciente ali naquele vídeo, aquela aula muitas vezes gravada, mas que tem parte teórica e tem parte prática, tudo na mão, coisa que nós não conseguimos e não tínhamos nem dinheiro, né, para custearmos tudo que queríamos, era muito difícil. Hoje era tá muito tudo mais pronto. caro também. Muito mais caro. É por isso que às vezes eu vejo um aluno que não está se dedicando, não está com tanta motivação, aí eu vou lá, puxo a orelha e falo, olha, você está numa era da fisioterapia, da saúde de forma geral, tem tudo pronto na mão, basta você querer. Eu ia até comentar isso com você. Essa facilidade não acomoda um pouco o jovem? Às vezes eu tenho esse sentimento. Esses dias, uma conversa com a minha filha, eu achei muito engraçado. Eu tenho uma filha de 18 anos, está estudando. E ela falou assim, pai, como que era quando o senhor era mais jovem, assim, no ensino médio, para fazer um trabalho? Porque hoje eles têm o Google, né? Então, na nossa época, tinha que ir para a biblioteca, pesquisar livros e livros, até achar o tema para manuscrever. Hoje, facilidade. Essa facilidade, ela não acomoda um pouco o aluno, não? Você que está na sala de aula todos os dias? Eu acho que ele fica, de certa forma, até perdido, porque ele tem tantas opções na mão que ele não sabe filtrar. Então, mas é o que você falou. Por exemplo, no âmbito da pesquisa da nossa área da saúde, aí tem os sites assim, específicos que a gente busca, que tem credibilidade de artigos, ele vai ter que focar nesses aí. E aí cabe ao professor, a própria formação intelectual e profissional, os profissionais que estão envolvidos na sua formação, direcioná-lo. É o que a gente faz, por exemplo, na universidade, porque senão ele fica muito perdido, ele tem coisas que não tem fundamentação também, profissionais que estão apenas querendo ganhar dinheiro, mas não tem uma base, um conteúdo legal para trazer para eles, não tem nenhuma experiência clínica, é um profissional que ele pega um rodapé de livro e monta um curso ali, mas não tem embasamento clínico, não tem experiência clínica, entendeu? Então a gente acaba mostrando para eles os caminhos que são mais prósperos dentro dessa profissão. Ai, que faz bem diferença. E o estágio ali na prática de conhecer a profissão também contribui muito, né, doutor Gustavo? Sim, esse é fundamental. O estágio é a parte prática da profissão, é onde ele vai se expor, sim, vai aprender a lidar, né, na prática, e coisas que não estão, às vezes, no rodapé do livro, não estão nos artigos, ele vai vivenciar com os pacientes no tete-a-tete ali. E aquele que souber também, até aproveita um gancho para comentar contigo, trabalhar de forma humanizada, ele vai se sobressair. Eu tive muitos alunos que eram muito bons de teoria, mas que na prática eles não sabiam lidar, não sabiam cuidar, amparar o seu paciente, cliente. E eu costumo dizer o seguinte, o que seria o atendimento humanizado? É aquele que você trata com carinho, com amor o seu paciente. A gente vê no paciente um ente querido seu. Por exemplo, eu falo para eles e uso esses termos. Imagine a sua mãe em situação de atendimento, a sua filha, o seu pai, o seu esposo, a sua esposa, que são pessoas queridas, e aí você vai conseguir dar o melhor atendimento possível. Humanizar. Até aí você vai se consagrar como um bom profissional. Até porque a rotina, eu acho que ela vai robotizando. Mais um joelho operado para você fazer fisioterapia. Mais um cara com a coluna torta. O Rafa estava contando para nós agora ali que ele não está com a coluna muito boa, não. Mais um com um problema no tornozelo. Eu acho que se não tivesse humanização, você, do mesmo jeito que um mecânico pega o carro lá e vai arrumar, ele começa a fazer a fisioterapia
mas ali por trás tem um ser humano, né? E isso faz muita diferença, né? Faz muita diferença. E hoje o contexto psicoemocional está envolvido em 99,9% das patologias e ou lesões do sistema músculo-esquelético. E você tratando de uma forma afetiva, agradável, com humanização o seu paciente, ou seja, você trazendo conforto mental, psíquico para aquele indivíduo, já é um grande avanço para você ter resultados físicos. Que legal. Eu vou chamar um intervalo e no próximo bloco eu quero falar exatamente disso. Saúde mental aliada à questão física. Porque eu vejo que a gente está na era das doenças psicossociais, né? A depressão, a ansiedade e por aí vai. E muitas vezes uma mente mal trabalhada, pensando negativamente, ela pode até atrapalhar, acredito eu, o profissional da fisioterapia. É rapidinho o intervalo. Claro, a gente vai com moda boa de Rafa e Gabriel e já está de volta, tá bom? Por isso é que eu bebo todas, tomo cachaça. Vou bebendo mais um e mais um, essa dor que não passa feriu meu coração, brincou com meu sentimento. Nesse jogo fui o perdedor, por isso tô bebendo. Ai, 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 você é meu grande amor. Vou sofrer e não volto atrás, porque tudo acabou, tudo acabou. Tudo acabou. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. Já parou para pensar na importância do sofá na sua casa? Para relaxar depois daquele dia cansativo ou para curtir o dia inteiro? O sofá faz parte da sua família. E você, como cuida do seu sofá? A Tapeçaria Popular é líder em reformas de alta qualidade em estofados em Rio Verde e região. E já são mais de 34 anos servindo com excelência. E além de um serviço profissional e rápido, a Tapeçaria Popular é a única que te empresta um sofá enquanto o seu fica pronto, sem nenhum custo adicional. Enquanto o meu tá reformando, ele empresta um pra gente e todo mundo fala bem do trabalho dele, né? Eu fiz muito também a qualidade do trabalho, né? Emprestou um sofá para mim até arrumar o meu, serviço muito bom. Quem indicou outro vizinho, indicou para mim o serviço. Há 16 anos no mercado, a Brasvep é o lugar para cuidar do seu caminhão. Tempo é dinheiro. E na Brasvep você ganha tempo, porque em um só lugar temos funilaria e pintura, tapeçaria, desempenho de chassi, toda a parte mecânica, elétrica e também venda de peças multimarcas. Venha renovar o seu caminhão, carreta ou ônibus na oficina mais especializada da região. Brasvep Truck Center, 64 3623 1769. A Sul Magazine é uma loja completa para atender você e sua família. Oferecemos o melhor em qualidade e preço baixo. Moda masculina, feminina, infantil, fitness, calçados, bolsas, mochilas, malas para viagem e acessórios para completar o seu look. Na Sul Magazine você também encontra uma linha completa de roupas, enxovais e produtos para recém-nascidos. Sul Magazine, o local onde você encontra tudo o que precisa para viver com estilo. Rua Costa Gomes, número 773, no centro. Fone 64 3621 3102. Rio Verde nunca mais será a mesma. The name of Jesus is all power. Dias 11 e 12 de agosto, às 19 horas. Festival Internacional Boas Novas com o evangelista norte-americano Adam Smith. Você foi feito para impactar o mundo. Deus vai transformar a sua vida. Vai impactar. Festival Internacional Boas Novas com Kairen e Ministério Fé Brasil. Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Jesus é muito bom.
11 e 12 de agosto no campo de futebol do Parque Veneza. Entrada franca. Festival Internacional Boas Novas. A sua vida nunca mais será a mesma. Jesus está vivo! Aleluia! Olha, agora eu quero falar para vocês dos parceiros aqui do Prospera Rio Verde. Esse grande parceiro que é a Eletromar, a melhor loja de materiais elétricos, uma referência não só em Rio Verde, mas em toda a região. Vai ali em frente à Pecuária. Um abraço para o Marquinhos e toda a equipe da Eletromar, tá bom? Quero falar também desse grande parceiro que é a Brasvep, meu amigo Márcio, que fica ali em frente à PRF. A Brasvep, que é uma referência também no ramo de mecânica, funilaria e pintura para veículos pesados. E você, meu amigo caminhoneiro, que quer conhecer um pouco mais, vai conhecer a Brasvep, que é uma referência na nossa região. Eu também quero falar aqui da Rally Centro Automotivo. Se você não tem uma oficina de confiança, a Rally é uma referência. Um abraço para o Sérgio, para a Tamires e para toda a equipe da Rally, que realmente faz um trabalho diferenciado aqui em Rio Verde. E por último, não menos importante, hoje eu quero falar da Sul Magazine. Olha, essa semana tem uma grande promoção da Sul Magazine. Se você que é mulher, quer aproveitar, tem grandes promoções. A linha feminina hoje está com 30% de desconto, tá bom? Um abraço pro Marciano e toda a equipe da Sul Magazine. O nosso amor é aquela semente que docemente brotou no coração, criou raiz. Você cortou a planta do meu peito, mas não tem jeito, deixou na minha alma cicatriz. Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Gustavo Melo, fisioterapeuta, docente, empresário, falando um pouquinho de saúde física. Esse bloco eu quero até falar um pouquinho dessa questão de saúde emocional também, mas principalmente da saúde física, da evolução da profissão do fisioterapeuta. O Dr. Gustavo, que é uma referência em Rio Verde. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo da entrevista aqui, mas veio de Uberlândia lá 22 anos atrás, trouxe o curso de fisioterapia para Rio Verde e contribui para a saúde física de muita gente. Eu acho que é bem legal trazê-lo aqui, falar um pouquinho dessa profissão, falar um pouquinho de causas, de tudo que acontece e que pode te ajudar de alguma maneira, te fazer refletir. Bacana? Rafael, você falou que tinha uma pergunta para fazer para o Dr. Gustavo? Não, então, é porque a minha esposa, ela sofreu um acidente de motoca e quebrou o joelho, foi preciso colocar parafuso e no futuro tirou já, né? Só que o médico disse que ela tem uma grande probabilidade de desenvolver artrose, né? No joelho. Então, o que a gente pode fazer para amenizar isso? Ou não tem muito o que fazer? Não, tem sim. Nós temos que orientar a sua esposa a evitar sobrecarga na articulação do joelho, que foi operado. Então, atividades de impacto do tipo corrida, que envolvam saltos como basquete, vôlei, beach tênis, etc. É preciso fortalecer a musculatura para dar mais estabilidade e para minimizar as sobrecargas que serão incididas ali no joelho, elas são dissipadas ao longo dos músculos fortes, isso é importante, e orientá-la a não ganhar peso. O sobrepeso tende a trazer também complicações, sobrecarga no joelho e desgaste precoce aí da cartilagem, é o que nós chamamos de artrose. E o calçado, ele influencia de alguma forma ou não? O calçado, ele vai depender se sua esposa tiver o joelho um pouquinho para dentro ou para fora. Aí o ideal seria indicar uma palmilha associada ao calçado que venha a melhorar o alinhamento do joelho. Porque se ele estiver fora de ângulo, aí a propensão de desgastar mais rápido, ela acontecerá. Seria ela isso. Tem um hábito de usar muito salto. Então já fica com o pé bem empinado. O salto, inclusive, atrapalha as mulheres, doutor, nesse ponto de joelhos? Olha, depende em algumas situações de lesões do joelho. Mas, no caso dela aí, se for na articulação entre o fêmur e a tíbia, até que não. Mas se envolver a patela,
Aí a patela, quem tem um desgaste de patela, aí o salto alto tende a pressionar mais a patela. E o desgaste é mais acelerado. Entendi. Que legal isso. Tá vendo? Consulta grátis. Consulta grátis. Bate-papo, estamos trocando figurinhas, é isso aí. Mas é bacana isso, é mostrar. E a gente percebe que essas lesões articulares, é uma impressão minha, não sei se é porque eu tenho os joelhos operados também, mas elas, com a evolução dos esportes e a correria do mundo, parece que elas aumentaram. É uma impressão minha ou não? Isso realmente não aumentou? O que você me fala disso? As lesões, de forma geral, elas estão presentes aí na humanidade. Há milhões de anos, na humanidade, de forma geral. O que eu posso te dizer é que os sedentários que não praticam uma atividade de reforço, de treinamento muscular, eles tendem a ter mais problemas articulares e associados aí a uma sobrecarga advinda de um sobrepeso. Aí sim. Mas aqueles que fazem um fortalecimento, com uma atividade física bem orientada, bem direcionada para aquele biotipo, para aquele padrão de corpo que ele tem, e com acompanhamento, tende a ser segura. E essas pessoas tendem a minimizar, a não fazerem, né, lesões em suas estruturas corporais. A fisioterapia, então, funciona, a academia, a atividade física bem orientada, ela funciona como uma fisioterapia antes do problema, de fortalecimento. É um preventivo, sim. Preventivo? Seria um preventivo, justamente. E a físio também trabalha como preventivo e o curativo, né? Trabalhando com um grupamento ou pessoas que têm uma predisposição a um determinado surgimento de lesões. A gente já tem aquele público, vamos supor, é o público praticante do tênis. Nós já sabemos aquelas lesões que são mais frequentes no tênis. Aí a gente vai atuar nesses indivíduos de uma forma preventiva, orientando indumentária, orientando atividade física, orientando fortalecimento, orientando um gesto esportivo, um treino proprioceptivo que é de coordenação, estabilidade e equilíbrio, para ele evitar as lesões características daquele esporte. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, viu, doutor Gustavo? Porque eu falo nós porque eu também, infelizmente, sou assim, vou até me preocupar com isso, temos uma tendência de nos preocupar quando o problema acontece. E levando em consideração, você está fazendo um determinado esporte, dá para você fazer uma atividade preventiva, como uma fisioterapia, e evitar problemas maiores, acaba contribuindo muito, né? Com certeza, esse é um caminho muito importante de atuação da fisioterapia. Porque o caminho curativo todo mundo já conhece, né? Lesou uma bursa, a tal da bursite, lesou um músculo, um estiramento muscular, rompeu um ligamento, fez cirurgia, vem para fisioterapia. Esse é o grosso, né? A maioria das atuações da fisio vai para esse lado curativo, mas tem o preventivo que hoje está bem ascendente. Outro ponto que a gente até comentou no bloco anterior, doutor, que eu queria discorrer sobre esse assunto contigo um pouco, é essa questão mental. Eu achei muito legal, e aí quando a gente traz profissionais desse gabarito, a gente percebe o quanto que é bacana, até para os jovens, provavelmente alunos seus vão estar assistindo o programa, o profissional ele tem cada dia que passa evoluir nessa parte mental, ser mais humano, porque eu imagino que, eu estou falando até por mim, tá, gente? Lá, muitos anos atrás, quando eu machuquei o joelho, eu fiquei muito abalado emocionalmente. Foi uma pancada muito grande. Ainda mais na segunda cirurgia de joelho, que eu tinha operado, tinha feito toda a recuperação. Pensei, se Deus quiser, nunca mais eu passo por isso. 1 ano e meio depois, eu estava lá de novo, recuperando. Isso, hoje o fisioterapeuta, o doutor que atua nessa área, ele tem um papel importantíssimo nessa parte mental. Eu falo isso porque eu acho que alguém que está abalado emocionalmente é até difícil de se dedicar para algo como deveria, né? Com certeza. A gente tem que criar a aliança terapêutica. E a tal da aliança terapêutica, ela é física e psicoemocional. Então você tem que dar comandos, dar insights, orientações para o seu paciente de forma que ele fique empoderado, motivado a se entregar ao tratamento e saber que tem uma luz no final do túnel. Que acredita na recuperação. Que acredita na recuperação, porque dependendo da situação que ela é recuperável e você coloca tantas dificuldades, desmotiva aquele indivíduo, não traz palavras motivadoras no sentido de erguê-lo ali na sua recuperação,
esse indivíduo ele demora muito mais do que os outros ou ele não atinge aquele final que você espera. A gente vê isso aí assim, muito frequentemente na prática clínica. Eu me lembro de uma história muito, muito forte disso, até no esporte muito conhecido, é a do Ronaldo, né? Que, não lembro, eu sei que ele foi inúmeras vezes cirurgias no joelho, e a última, alguns médicos o desencorajaram, para esporte você esquece, acabou para o futebol. Até chegar um profissional, além, claro, do conhecimento técnico, provavelmente, pelo que é o Ronaldo para o esporte, futebol, alguém conhecido com renome mundial, além dessa parte física de ter ajudado ele, a parte emocional, de falar, não, você consegue recuperar, você consegue voltar a jogar de alto nível, e aí, tanto com aquele tanto de cirurgia, acabou sendo campeão do mundo, sendo melhor do mundo. A gente vê a força disso, né? Justamente, e o indivíduo, quando ele fica ansioso, estressado, com depressão em meio à sua patologia ou problemática, ele deixa de produzir substâncias químicas que são favoráveis à melhoria de seu humor, comportamento, sono, inclusive melhoria de uma condição de alívio de dor e condição de melhoria de contexto inflamatório. Chega a ser até biológico. Então, ele bloqueia essas substâncias com o seu emocional abalado. Então, isso aí já foi comprovado e cabe ao profissional empoderá-lo, trabalhar nesse sentido. Que legal. Falando de perfil profissional, um jovem que esteja nos assistindo, jovem que eu digo no sentido de alguém que está buscando crescer, porque não precisa nem de ser tão jovem assim de idade, pode ser acima dos 70 igual o Gabriel, não tem problema. Isso, exatamente. Um jovem que tem interesse em atuar nessa área, que perfil profissional, que habilidades comportamentais, que com a experiência que você tem de mercado, você indicaria já para esse jovem se moldando? Já que você dá aula também, tem muitos alunos nessa área, eu acho legal porque essa postura profissional que a gente vê o Dr. Gustavo falando hoje e que faz tanta diferença no trabalho, estou falando não é só como alguém que está entrevistando, não, como um paciente mesmo, que já esteve lá na clínica. Que comportamento, que atitudes você acha que esse jovem já pode ir implementando na vida dele, que pode contribuir para um profissional de sucesso, doutor? Bem, então ele tem que gostar de cuidar, de promover saúde para o seu próximo, o ser humano de forma geral. Com muito respeito, porque nós estamos lidando com emoções, com um corpo físico diante de nós, então tem que ter respeito, uma ética profissional que cabe muito nessa profissão e em qualquer outra da saúde. E ele também tem que saber trabalhar de forma humanizada, que é o que nós tanto falamos aqui. Ele atender com amor, com carinho, porque isso vai alavancá-lo. E ter a noção de que ele não se forma e para por ali. Ele tem que ter aquele conhecimento continuado, buscar sempre. Isso é legal. Às vezes um dia eu falei isso para uma pessoa, ele falou, nossa, agora você até me desmotivou. Pensei que eu ia me formar e acabou. Eu falei, não, meu filho, quando você se formar, está só começando a brincadeira. Você não vai parar de buscar. Quando você pensar que você está bom no negócio, ainda mais na saúde, lança uma nova técnica, você tem que começar quase que de novo. É claro que a sua experiência conta muito, né? Mas aprendendo e evoluindo sempre. E é tão interessante que às vezes a gente estuda e tem aquela impressão, nossa, parece que eu não sei nada. E quanto mais você estuda, parece que você não sabe nada. E isso é importante, que a partir do momento que você acomoda e fala, eu já sei tudo, opa, aí que está o perigo. É verdade. Acho que qualquer ramo isso, qualquer área ramo. Hoje, e essa não tem jeito. É a grande sacada. É uma tendência. A gente está bem no final do bate-papo já, doutor Gustavo. Eu queria falar um pouquinho, eu acho que eu gosto muito de mostrar a realidade para os jovens, para o telespectador, do desafio que é o doutor Gustavo, que é fisioterapeuta ainda, que atende, mas que também é professor, que dá aula no curso de medicina, no curso de fisioterapia, que está lá como docente, mas que também é empresário. Então também tem empresário. E olha que tem as outras profissões, né? Tem pai, marido. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio de administrar tudo isso. Porque às vezes a gente vê um jovem que está assistindo o programa, fala assim, nossa, eu não estou aguentando, estou estudando o dia inteiro, estou cansado. E o desafio é muito grande, né? De como que consegue conciliar todas essas áreas tão bem como o doutor faz.
Eu costumo brincar que nós temos que ser bons de bola e bons na escola. Falo isso sempre para meus alunos, eles conhecem essa minha frase. O que seria o ser bom de bola? Na hora de fazer algum tipo de atividade que seja esplêndida, seja como pai, seja como esposo, seja como professor, seja como clínico fisioterapeuta, faça da melhor maneira possível. E também associar o equilíbrio. Então você tem que ter um tempo para você fazer viagens gostosas com a sua família, colocar em prática o seu hobby. Eu gosto, por exemplo, de andar de moto, sou motociclista nos finais de semana, e de vez em quando. Então vai lá, né, desfrute do seu lazer, que seja ir para a academia, que seja muitas vezes tocar um instrumento musical, mas que você faça isso. Então, bom de bola e bom na escola é você equilibrar o lazer, equilibrar a parte importante profissional e em todas as suas jogadas, jogar da melhor maneira possível. Isso é importante. É o que eu falo sempre para meus alunos e também dentro de casa. A gente não pode esquecer desse equilíbrio, que aí você consegue, pelo menos, ponderar as coisas e ficar mais à vontade consigo mesmo e com o seu próximo. Com certeza, isso faz muita diferença para qualquer um. A gente tem um quadro aqui no programa que chama o Momento Prospera. O Momento Prospera, a gente pede sempre para o profissional ou o entrevistado deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Como a gente está falando com um especialista do ramo aqui da fisioterapia, eu queria que você deixasse uma mensagem de saúde física, emocional. Te deixo totalmente à vontade, pode ser? Pode ser, vamos lá. Produção, roda a vinheta para nós aí do Momento Prospera. Então busque a paz do seu corpo atrelado à paz da sua mente. A gente costuma dizer que mente sã, corpo são. Procure ter uma noite bacana de sono no seu dia a dia. Procure conviver de uma forma harmônica com as pessoas e procure lidar com o seu hobby. Que o seu hobby lhe trará muitas vezes a bioquímica necessária do seu prazer. E também, gente, temos que ter sempre em mente, independente do credo que você utilize, a fé no algo mais, que acima de todos nós temos alguém, uma energia, um ser que sempre nos direciona. E se nós estivermos longe desse ser, dessa força superior, nós não somos nada. Então, Gustavo, uma honra recebê-lo aqui no Prospera. A casa está com as portas abertas para você, sempre muito bom falar contigo. Quero agradecer você de casa, te desejar uma boa noite. Agradecer o feedback, a gente sempre tem recebido muitas respostas das pessoas que acompanham o programa, que gostam do programa, gostam do trabalho, que gostam de moda boa de Rafa e Gabriel. Obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Vamos nessa, né, Rafa? Vamos nessa, bora, né, Juliano? Bora, Gabriel. Bora lá. Obrigado, doutor Gustavo. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês. Vocês são nota 1000. Juliésia, que já se tornou um amigo. Tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Estou bastante satisfeito. Uma honra recebê-lo aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Um beijo para você de casa. Fiquem com Deus. E até o próximo Prospera. Seu beijo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco. Não quero ser feito de bobo de novo. Machucado por outros amores, coração calejado de medo. Aprendeu as 5 regras do desapego. Não atenda de primeira aquela ligação. Suba em plena sexta-feira, sem dar satisfação. Em casos de ciúmes não assume. E as velas da mesa do jantar esquece, não pode acender. Se escapar um eu te amo sem querer, acione o plano B. Não vou mais te ver, faço falar, te fiz fazer. Sanejei, deu tudo errado. Tô apaixonado por você. Faço falar, te fiz fazer. Sabe aquelas 5 regras? Deu amnésia, acabei de esquecer. Seu beijo é coisa de louco, mas todo cuidado é pouco. Não quero ser feito de bobo de novo. Outra vez eu perdi a cabeça, sem motivos perdi a razão. Não me peça pra que eu te esqueça, fico sem juízo e perco o controle do meu coração.
Por isso é que eu bebo todas, tomo cachaça. Vou bebendo mais um, e essa dor que não passa feriu meu coração, brincou com meus sentimentos. Nesse jogo fui o perdedor, por isso tô bebendo. Ai, 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 você é meu grande amor. Vou sofrer e não volto atrás, porque tudo acabou, tudo acabou. Outra vez eu perdi a cabeça.